Você está no podcast Conectividade. O papo de hoje promete ser quente, hein? Fique com a gente. Nossa convidada de hoje é a sexóloga Mariana Kiss. Bem-vinda, Mariana. Obrigada, Lu. É um prazer imenso estar aqui e estou pronta para colocar o pepino na cara da sociedade, porque você disse que eu podia fazer tudo aqui. Aqui pode tudo. A gente sempre tem uma pergunta inicial. Quem é Mariana Kiss? Menina, mas é uma pergunta difícil, viu? Vamos lá. Geminiana, a gente nunca sabe quem a gente é. A gente só sabe que a gente quer ser de tudo um pouquinho. Então eu sou Mariana, mãe, mulher cis, porque eu gosto muito de ser mulher. Adoro ficar menstruada, gente. Vocês aí que são contra a menstruação, eu fico pra morrer quando a menstruação não vem. Porque eu já tô chegando lá, né? Na menopausa. Sou jornalista, sou escritora, sou radialista. Gosto muito de ser mãe. Gosto mais ainda de ser sexóloga e ser mãe. Porque a gente já elimina um monte de obstáculos e dificuldades no crescimento das crianças, né? E por que é tão difícil falar de sexo, hein? Porque sexo é tabu, enquanto tabu é uma manobra política para você controlar a sociedade, sempre foi, desde sempre. Se a gente olhar o período das cavernas, todo mundo era de todo mundo e todo mundo era muito livre. Você vai numa tribo dos nossos brasileiros originários, dos nossos indígenas, as mais antigas, a sexualidade ela é liberta, né? Muito pelo contrário, tem mulheres, tem tribos onde as mulheres se relacionam com quantos homens elas quiserem da tribo, para aí elas escolherem os seus pares. E na época das cavernas também era assim. Só que aí um belo dia, o homem colocou uma sementinha assim na terra e falou assim: se eu colocar a sementinha aqui, é sinal de que sou eu que estou semeando aqui. Então, peraí, aquela barriga daquela mulher que ninguém sabia como é que ela engravidava, e por isso que as mulheres eram divinizadas, eram endeusadas. Não, isso aí não é divino para elas, não. Sou eu que coloco a sementinha. E aí, junto com a agricultura, você traz também aquele aprisionamento da mulher na sociedade. Opa, peraí, agora eu preciso prender a minha mulher, porque o filho é meu, a terra é minha, eu preciso deixá-la para alguém. Vou deixar para o filho bastardo? Não, então deixa eu prender a minha mulher aqui para garantir que o filho é meu. Então daí você começa já toda uma construção social, onde você usa sexualidade como domínio, como poder. Se a gente lembrar da Revolução Industrial, o que significam 18 horas de trabalho? Significam que você não deixa o teu trabalhador praticar sexualidade em casa. Porque se ele descobre o que é sexo, e que o sexo é bom, e que é prazeroso, e que você tem outras coisas ao redor, você acha que ele vai querer ficar enfornado na fábrica por 18 horas trabalhando por dia? Não. E hoje a gente faz muito esses questionamentos relacionados, né? Papel de gênero, né? Como é que eu vou permitir que minha mulher tenha prazer? Não, minha mulher é minha, tem que ter prazer só comigo. E aí a gente tem esses casos de feminicídio, esses casos de subordinação ainda das mulheres, dentre outras coisas. Aí todo mundo acha que sabe fazer sexo, mas ninguém sabe fazer sexo direito, gente, desculpa. Mas eu vou te dizer que nem eu sei fazer sexo direito. Não, porque as pessoas olham pra mim e dizem assim, nossa, vai subir no ventilador, né? Mas eu, na minha vida pessoal, não, tem coisas que eu ainda não sei. Porque aí o sexo bem feito depende muito de uma conexão a 2, a 3, ou o que seja. Então, como é um contexto com vários subcontextos, ele ainda é colocado dentro daquela caixinha. E aí, mais uma vez, né, sexo enquanto controle das massas.
que a gente mais tem aqui em cada esquina? Uma igreja? A gente é um país laico, só que não. O que as igrejas lutam tanto, batalham tanto? Família, fidelidade, monogamia. Por baixo dos panos a gente sabe que não é bem assim, né? Visto o nosso último pastor aí, que foi às ruas de peruca e calcinha fazer uma investigação, sabe-se lá para quem. Na verdade, o que ele tem, gente, é uma parafilia chamada parafilia transvéstica, que é quando o homem gosta de se vestir de mulher, ele tem excitação com aquilo e a excitação tá nessa fantasia, né? Então a gente tem um monte de absurdos, por quê? Porque ninguém fala. Ou quando fala, fala de uma forma muito recheada de mitos, de tabus, de restrições, de proibições, em vez de colocar à mesa para a gente debater. E você acha que essa história que o povo está contando agora, eu sou uma mulher solteira, quero casar com dois homens ou do homem com duas mulheres, você acha que isso é o quê? É falta? Vamos lá, gente. Isso é modelo de relacionamento. A gente não pode julgar o modelo de relacionamento de ninguém, uma coisa que eu sempre falo. Até porque eu sou fã de Regina Navarro Lins. Se você puder entrevistá-la, ela vai dar uma aula. Ela falou que está ocupada, já falei com ela. Coitada, ela está ocupada. Ela dá uma aula sobre as questões relacionadas aos modelos de relacionamento. Eu sempre falo assim, o melhor modelo de relacionamento é aquele que cabe no teu acordo. Porque se a gente parar para pensar, os trisais, os poliamores de hoje em dia, né, as fantasias relacionadas ao swing, à homenagem, tudo isso sempre existiu, só que por debaixo dos panos. Se eu olhar as minhas antecedentes, todas elas foram traídas e todas elas traíram também. Porque esse papo de que mulher só trai por amor, gente, é falácia. Isso não é verdade. E aí entro aqui com a minha expertise, né? Porque além de sexóloga, eu também sou terapeuta sexual. E o que eu vejo de casos, teve um caso há pouco tempo que eu entendi, 1 ano tratando aquela mulher porque ela queria voltar a ter fantasia com o marido. Eu passei todas as ferramentas possíveis. Eu falei assim, não, tem alguma coisa errada. Não é possível. Aí ela, Mari, então, 1 ano depois, é porque eu não te contei um detalhe que eu tava com muita vergonha. É que eu tenho um namoradinho há uns 2 anos já. Aí eu falei, mas é um detalhe muito importante, porque se você tem um relacionamento fora do teu casamento, não queira voltar a ter fantasia com seu marido, porque você não vai ter. É inviável, não tem mais aquela conexão. Uma coisa é você dar uma puladinha de cerca, outra coisa é você ter um relacionamento à parte. E vice-versa, né? O vento que venta aqui, venta ali também. E aí, como a gente está num momento de muita liberdade de expressão, a gente também está num momento de liberdade de autoexpressão. Opa, peraí, eu sou isso, eu quero isso. E se a gente parar para pensar, nós, seres humanos, enquanto animais, a gente não é monogâmico por natureza. São raras as espécies no reino animal que são efetivamente monogâmicas, que se relacionam ali com aquele par o resto da vida. Raras. Nós não somos, nem nunca fomos. Nós somos monogâmicos porque a sexualidade sempre foi usada ali para controlar a sociedade, para colocar todo mundo em caixinhas, né, para civilizar, mas nós não somos. Então essas expressões de relacionamento, a meu ver, como terapeuta e sexóloga, são para mim muito naturais. E eu sempre incentivo todo mundo que me procura, tá? Quer ser feliz? Procura a sua felicidade aqui dentro. Quem é você? Como é que você tá? O que você quer da sua vida? Você olha para o seu par, você sente o quê? Você sente monogamia? Você quer outras expressões? Você quer outras experiências? Tá combinado? Tá no acordo? Tá leal? Aí você tá dentro de um relacionamento ético, de confiabilidade, de maturidade. Porque se as pessoas não colocarem as cartas na mesa, aí ocorrem as traições. Ninguém gosta de ser traído. Mas aqui eles falam que é trisal. Você acha que se aqui tivesse o direito do homem poder casar com 1, 2, 3, igual em Marrocos, igual nesses lugares longe aí, você acha que teria isso? Aqui no Brasil, eu acho que não desse nível.
Porque o que a gente tem nessas outras culturas é o homem provendo todas essas mulheres, né? E num sistema de muita submissão. São culturas onde a mulher é muito submissa. Aqui no Brasil, o que eu vejo é, né, um homem com 2 esposas, uma esposa com 2 maridos. Agora, há pouco tempo, foi uma com 3 maridos. Legalmente, isso ainda não é aceito. Mas a nível de construção familiar, se os 4 estão se entendendo e está tudo bem, por que não? A gente não pode julgar. A gente pode só requerer assim, né? O respeito ao casal que é monogâmico, né? Respeito Você não precisa, como é que eu posso dizer, levar aquele modelo que não é um modelo convencional para um patamar de quero chamar atenção, então eu vou cometer um ato de desrespeito ou de libertinagem ou o que seja, que a gente sabe que acontece, né? Você chega aqui no carnaval, todo mundo quer poliamor, quer fazer poliamor no meio da rua, mas fazendo sexo no meio da rua. Não, não pode. Vamos manter isso, né, em suas intimidades, bem como também seria com um casal heteronormativo, por exemplo. A gente precisa ter respeito com todo mundo e com todos os modelos. Agora, como é que o parceiro faz para falar com a parceira ou vice-versa, que tem vontade de fazer aquilo? Vamos lá, me questionam muito isso na terapia, porque geralmente o marido traz a esposa porque quer que a esposa encare, vivencie aquela fantasia que é dele, né? O que eu indico para todo mundo? Casou, lascou. Se você não abriu o jogo antes do casamento, então agora esse processo de convencer o par é um pouquinho mais difícil. Porque uma coisa é, você tá namorando, a gente se conheceu, eu já era assim, eu já tinha essas fantasias, as cartas já estavam na mesa. Você tá comigo porque você quer, sabendo que eu tenho essas fantasias. Mesmo que as fantasias não sejam de comum acordo. Então vai chegar uma hora do relacionamento em que eu vou querer que você faça alguma coisa, né, a meu favor e vice-versa. Agora, o pós-casamento, o que eu indico? Muita conversa. Mas não é aquela conversa assim, eu quero, vamos fazer? Não, peraí. Amor, eu assisti um documentário, gente, tem tanto documentário legal, científico, baseado em pesquisas na área da psicologia, na área da medicina, na área comportamental para falar sobre isso. Tem um documentário muito legal na Netflix chamado Desvendando o Sexo, que fala sobre essas novas formas de relacionamento. Opa, aí você traz o seu par para uma ideia que é palpável e como é que eu posso dizer, aceita, porque o mundo científico já fala sobre ela. E aí você vai construindo ali o seu degrauzinho. Poxa, o que você acha da gente experimentar? Poxa, o que você acha da gente ir num ambiente, numa festa, numa boate, só pra gente ver como é que é? E aí você vai trazendo. Obviamente isso não é 100% a certeza de que o teu par vai aderir à sua fantasia. Mas você já está ali preparando o terreno. Agora, se a pessoa, né, disser assim, não quero, pronto, acabou, não é minha fantasia, aí vocês precisam combinar novos acordos para aquele relacionamento. Porque tem gente que entuba a fantasia e tá tudo bem, meu par não quer, vou viver com essa fantasia entubada pro resto da vida. E tem gente que não, eu quero vivenciar, então a gente deixa de ficar junto porque eu quero vivenciar outras coisas. Eu sempre prezo pela honestidade. É mais difícil? Mas tem que ser falado. E quais as fantasias que as mulheres se recusam a fazer? Olha, eu vou te dizer que quase nenhuma, viu? Inclusive, por exemplo, essa parafilia transvéstica do nosso querido pastor aí, nosso amigo, às vezes você pensa assim, caramba, eu, mulher, vou me relacionar com meu marido ali de calcinha, gostando daquilo, né? Na nossa cabeça, que não está acostumada com esse tipo de fantasia, é uma coisa assim inaceitável. Só que as mulheres que já têm algumas fantasias fora da caixinha já aceitam melhor esse tipo de fantasia. Um homem, por exemplo, pelas questões que a gente já sabe de machismo, patriarcado, de repente não aceitaria. O que as mulheres não aceitam? Olha, a nível de experimentação, só se ela for muito religiosa, for muito ali fiel às suas crenças,
a seus valores dentro daquela religião. E aí o que pode acontecer, né, se você não abre a mente? Teu par vai acabar pulando a cerca, vai fazer aquela outra fantasia com outra mulher. Homens, fantasia que os homens não topam. Em geral, o que a gente chama de inversão. São eles recebendo a penetrada da esposa por conta de uma cinta com um dildo ou assim, com alguma outra brincadeira. Só que nessa fantasia inversão, existe a inversão de papéis de gênero. Ele mulher e ela homem. Isso eles não topam. Mas eles gostam do fio terra. O que é fio terra, gente? Fio terra é a penetração, só que a esposa ali, né, a mulher, a parceira, ela no papel de gênero dela e ele ainda no papel de gênero. Só que, gente, olha só, vamos lá. Esse negócio dá o que falar. Isso aqui, o estímulo, o desejo, o prazer, independe da tua orientação sexoafetiva. Não é porque você é homem, macho alfa, que isso aqui não pode ser prazeroso para você. Porque pode ser. E vai ser prazeroso para você. Porque é uma área extremamente vascularizada, extremamente inervada, extremamente prazerosa. E quando a gente pensa em penetração no ânus do homem, você pensa num estímulo direto à próstata, que é um órgão sexual, genital, com maior número de nervos. Tem homens que têm mais prazer na próstata do que no próprio corpo do pepino, tá? Ou, enfim, nas bolas. Então o homem recebendo essa penetração, com a mulher exercendo o papel de gênero feminino, eles querem. Tanto que o que a gente vê muito por aí, o que é? São homens héteros se relacionando com mulheres travestis. Porque elas continuam exercendo o papel de gênero feminino. Mas esse cara não seria um gay? Não. Não, porque a mulher travesti é mulher. Só que ela, embora ela tenha a identidade bigenérica, se ela se coloca na sociedade como mulher, o que ele está vendo ali é uma mulher, é o desejo por uma mulher. Aí ele é hétero. Ah, mas a mulher travesti, ela tem um órgão, porque tem gente que não tira. Então, a sexualidade é muito além de um órgão genital, né? Tem mulheres trans que não têm oportunidade de fazer a cirurgia de redesignação e ainda assim elas têm a sua genitália masculina. Mas elas se apresentam na sociedade como mulheres, elas se sentem mulheres, então elas são mulheres, figura feminina. Né? Por exemplo, a Leonora Aquila, ela era casada com um homem heterossexual, porque ela é mulher, embora seja uma mulher transexual, né? Muito além de mulher travesti, ela é transexual. Gente, a mulher travesti, ela tem identidade bigenérica. Ela se sente mulher, mas ela não nega a genitália masculina. Eu conversei uma vez com a Léo, ela falou que não fez a cirurgia porque ela tem um problema no coração. Uhum. Aí ia ser ruim para ela. Sim, e mulher. Porque não é a nossa genitália que vai nos definir como mulher ou como homem. Aí a mulher travesti, ela se sente mulher e ela nega a genitália masculina. Eu sei porque eu tenho uma prima, mulher trans, o pepino dela é enorme e não funciona, chega a ser flácido, porque ela não usa, ela tem aversão, ela também está aí na fila da cirurgia de redesignação, ela é mulher, a mulher trans. É o que diferencia, né, dentro desse público transgênero, porque o transgênero engloba tanto o transexual quanto o travesti. Agora, os homens adoram isso aqui. O Ronaldinho, fenômeno naquela época em que foi pego com uma mulher travesti, ele é homem heterossexual. Mas ele disse que não fez nada. Não, né? Não fez nada, não, né? Não fez nada, não. Eu também... Não, que eu acho assim, se a pessoa quer, vai lá e faz. Sim. Mas a pessoa tem medo de quê? De chegar e a sociedade começar a falar, lá, Sim. É bichinha. É tabu. Aquelas exatamente. coisas e tal. Que aí vai, eu sei que tem vários atores, jogadores que vão pra... Não é com mulher, é com homem. E agora tá na moda o tal do heteroflex. O que é isso agora, gente? O heteroflex é o homem heterossexual que se relaciona sexualmente com outros homens, mas não se enxerga como homossexual.
Não é muita informação assim. São muitas militâncias. Dentro da área científica, a gente só vai até o termo A, né? LGBTQIA. O mais é tudo militância. Aí, para você entender de militância, você tem que investigar, né, e ouvir e conversar com aquele determinado grupo da militância. Então, às vezes, esse do heteroflexo eu também não sabia, até 2 semanas. Na minha época, a gente era GLS, gays, lésbicas, simpatizantes. Acabou. É a mesma coisa. Às vezes tem uma mulher não quer ser mulher, quer ser o homem quer ser mulher. Eu não sei para que tanto... Sim. Esse público também precisa entender que é confuso para a gente do lado de cá. Se é confuso para nós que estudamos isso, né? Eu já ministrei aula de sexualidade para diferentes públicos. Agora, por exemplo, o trans, é importante a gente falar, porque vai muito além dos caracteres secundários, né? A mulher trans, ela quer exercer o papel de gênero feminino, porque ela nasceu assim, ela se sente assim. O intersexual, que é o I, é uma coisa que a gente precisa debater muito, gente. Minha filha tem 6 anos e quando ela nasceu, eu expliquei para o meu marido na época o que era o intersexual, que é a criança que nasce com 2 genitálias, com as genitálias ambíguas, ou com má formação, ou o que seja. E aí, até 2018, pela lei brasileira, era um médico que decidia qual era o gênero da criança. E na mesma hora era o médico que decidia para uma cirurgia. 2018, ontem. E aí eu falei com meu marido, olha, teoricamente, na ultrassonografia, ela tem ali a pepequinha. Mas se ela nascer, você fica de olho, né? Porque eu passei por cesariana, né? Tava lá, morta. Fica de olho, porque se ela nascer como intersexo, não deixa ninguém passar o bisturi nela, que eu não vou deixar. Então é algo que precisa ser discutido, inclusive tem algumas pesquisas na área da transexualidade que coloca a intersexualidade em jogo. Será que essa mulher trans não foi uma criança intersexo e na hora o médico escolheu que ela seria homem e não mulher? Agora, por que o sexo anal é tão desconfortável para se falar? Porque é tabu. Não é só por causa disso, não. Vamos lá, tem até um Reels que viralizou há pouco tempo no meu Instagram, onde eu falo sobre essa questão do sexo anal ser ligado à submissão. Vamos lá, gente, primórdios dos tempos. A prática mais comum no Egito Antigo era o quê? A cópula a tergo. Eu até me despeço do meu público assim, gente, cópula a tergo pro seu dia. Quando eu vou xingar na rua, eu falo, cópula a tergo, seu safado. Aí minha filha, mamãe, o que é isso? Eu nada. Um dia você vai entender. Que é o sexo por trás. Quando a gente pensa em Grécia Antiga, Roma Antiga, como é que os meninos eram educados? Eram educados por seus senhores por meio da efebia. O que era a efebia? Penetração anal. Porque naquela cultura, mulher não era digna de receber amor. Os homens se amavam entre si. Quando a gente pensa em 300 de Esparta, aqueles homens maravilhosos, soldados romanos, espartanos, todos seminus, eles eram incentivados à homossexualidade. Porque um homem apaixonado defende melhor o seu par na guerra. E mulher não era digna de amor. Esses filmes épicos que a gente assiste, gente, eles não são fiéis à realidade. Ai, aquelas histórias de amor. Ai, o Brad Pitt lá em Troia. Brad Pitt não queria saber da princesinha. Queria saber do sobrinho dele, que era o efebo dele. Né? Então, essa prática saiu de uma prática prazerosa no Egito Antigo para se tornar uma prática de submissão Grécia e Roma. E aí, quando você traz a sexualidade para o campo do controle da massa, opa, peraí, não, sexo anal não, porque sexo anal significa que você é submisso. Só quem recebe o anal é a mulher, ou é o escravo, ou é o povo dominado. E aí você sai um pouquinho de Grécia e Roma antigas, onde essa prática era naturalizada entre os homens, você vem para as eras mais modernas e contemporâneas. Como é que você torturava pelo sexo anal? Como é que você dominava um povo pelo sexo, principalmente o sexo anal, que significava submissão, humilhação. Só que fisiologicamente é muito bom para ambos os lados, homens e mulheres. Hoje em dia são poucos os homens, eu só conheço 2 homens na minha rede de amigos que chegam e falam, eu sou hétero,
Eu só me relaciono com mulheres e eu gosto de ser penetrado no anal. Aí todo mundo fica rindo, tá, e daí? O que você tem a ver com a minha intimidade? Né? É o que eles respondem. Mas todos os outros. E eu, como terapeuta tântrica, porque eu também faço atendimento no Tantra, meus dois maiores públicos, né? Homem idoso com transtorno erétil e homem hétero casado que quer massagem anal. Porque não recebem das esposas, por conta de mito, por conta de tabu, por conta de vergonha de pedir. Aí vão lá para terapêutica tântrica. Só por conta disso, porque a hora que a sexualidade como um todo, não só o sexo, for colocado à mesa para discussão, e era o que se quis fazer há pouco tempo com aquele programa Amor e Sexo, que era maravilhoso. Meu sonho era estar ali na mesa de jurados e falando, né? Um programa maravilhoso, bem produzido, numa linguagem bem leve, mas que trouxe muitos temas à tona. Só que parou. Parou por quê? Por que parou? E por que a gente não tem uma continuidade desses programas em TV aberto? Não digo para colocar no horário comercial, né? Porque realmente são conteúdos os quais as crianças até determinada idade não têm discernimento, não podem acessar. Mas numa madrugada, por que não? Enfim, a gente está aqui tentando colocar o assunto na mesa, os vários assuntos na mesa, para a gente tentar mudar um pouquinho a sociedade, né? A pornografia, ela influencia o casal a ter uma relação sexual melhor ou isso atrapalha? Ih, adoro essa pergunta, gente. Pornografia, vamos lá. Pornografia é repertório de fantasia sexual para o casal ou para o adulto maduro que vai usar apenas como ferramenta de fantasia, né? Agora, quando a gente pensa em pornografia para aprender a fazer, não. Para preencher um vazio, que é o vazio geralmente da compulsão sexual, não. Para preencher o vazio de um casal, não. Para ensinar a minha mulher a fazer coisas que eu quero que ela faça porque é atriz ali, porno, não. Para comparar o meu pepino ao pepino, não. Aí não é repertório, aí não é bacana. Essa é uma das grandes discussões, né? Porque todo mundo também demoniza a pornografia, porque a gente, quando pensa em pornografia, a gente pensa num conteúdo muito mainstream, muito machista. Só que de 2000 para cá, nós temos inúmeras diretoras mulheres que produzem conteúdo, inclusive, para mulheres. Tem uma em específico que eu uso muito como ferramenta de terapêutica no meu consultório para mulheres. O nome dela é Kate Marley. Ela é, sei lá, norte-americana, não lembro. O slogan dela é assim: Make love, not porno. Faça amor e não pornô. Todos os vídeos dela são com ela e o marido. Mas eles dois praticam todas as fantasias que você pode imaginar. BDSM, troá, swing, tantra... tudo cosplayer, mas são sempre eles dois. É uma pornografia belíssima e super inspiradora para um casal. Chegar ali, relaxar, ver ali, se inspirar. Tem uma que eu indico que é uma tântrica. Ele fica 1 hora só massageando a esposa. Aí essa eu passo para os homens, né? Você quer aprender a manipular, a massagear, a fazer um negócio legal e diferente, estimulante para sua esposa? Assiste isso aqui e faz igual. Aí é bacana. Agora, se você usar para comparar, se você direcionar esse conteúdo para uma pessoa que está iniciando a vida sexual, não é conteúdo. Agora a pessoa pode morrer de tanto tocar, tanto o homem quanto a mulher, porque eu vi uma reportagem que a mulher tocou 87 e morreu. É possível isso ou isso é... Bom, vamos lá. Uma prática sexual requer muito do nosso coração, é uma atividade aeróbica. Como é que está a sua saúde cardíaca nesse momento? 87 vezes já não é algo saudável, é algo que beira a compulsão. Gente, o que é compulsão? É fazer demais? É praticar demais? É se masturbar demais? Não. É você fazer demais quando você não encontra satisfação. Aí você faz demais, continua, aí isso prejudica teu trabalho, que você para de trabalhar para se masturbar ou para transar, isso prejudica tuas relações, porque você transa com Deus e o mundo, mas você não consegue conexão e orgasmo com ninguém, e isso é compulsão.
ok? Ah, eu sou super conectada com meu marido, a gente está em início de relacionamento, a gente transa 3 vezes por dia. Funcionamento fisiológico, né, de homens e mulheres. A mulher até aguentaria mais vezes do que o homem, se não fosse por esse atrito e por esse machucar a mucosa vagina, gente. Mucosa, vagina é mucosa, que nem assim a pelinha da nossa boca. É super sensível. Imagina você chupando 30 picolés por dia. Sua boca fica sensível, vai machucar. Você vai perder a sensibilidade ou você vai se machucar. O homem ele precisa do período refratário. Por quê? Porque essa tumescência peniana, na hora que vem a ejaculação, que é o processo elétrico, que é o processo fisiológico de expulsão do sêmen, aquela volta do sangue para o corpo, ela é feita de forma muito rápida. Então o homem precisa descansar. Tanto que a história das bolas azuis, que você já ouviu por aí, as bolas azuis, tem até É cada coisa que aparece. um vídeo, o vídeo que viralizou Porta dos Fundos, foi o vídeo das bolas azuis. Que é o pai criticando a filha, não sei o quê, com o namorado, aí depois ele vai pro chuveiro e aí desce uma tinta azul. O que são as bolas azuis? Se o homem penetra, fica duro, né, tumescente, e não ejacula, aquela detumescência é muito lenta. Aí isso acaba machucando a bolsa escrotal, por exemplo, né, porque o sangue vem lentamente. Por quê? Porque não houve a descarga elétrica. Então, o homem ejaculou, ele precisa de um período refratário, gente. Não dá. Que ele me diga que dê 3 numa noite, 10, né? Ah, a gente está viajando de lua de mel, super relaxado, zero problema em casa, super apaixonados, 10. Até porque, gente, vamos lá, deixa eu explicar uma coisa para vocês com relação ao prazer feminino. Tá vendo essa coisinha fofinha aqui, bonitinha? É o clitóris, certo? Só que a gente não tem só essa coisinha fofinha aqui do lado de fora, não, gente. A gente tem o corpo do clitóris, que é ele aqui por dentro. É todo esse corpo aqui, tá? Que ele cresce de 5 centímetros a 15 centímetros. Porque do mesmo jeito que o pênis tumesce de sangue, o nosso clitóris também tumesce de sangue e toda aquela musculatura ali ao redor, né, de vagina, uretra e etc. Isso aqui tem 10 mil terminações nervosas. A nossa vagina, que não é um órgão sensível ao prazer, não tem nem 1/10 dessas 10 mil terminações nervosas. Até porque, de forma natural, e as deusas da sexualidade foram muito boas com a nossa anatomia, elas pensaram assim, para que eu vou colocar muito nervo num canal de parto? Porque na hora que a mulher tiver um bebê, ela vai sentir muito, muito mais dor do que ela já sente ali com a abertura do útero, certo? Então a nossa vagina é pouquíssimo inervada. A gente tem muita inervação é aqui, no clitóris. Então, em geral não, pesquisas não, segundo o DSM-5, que é o nosso manual de transtornos mentais, 80% das mulheres têm orgasmo, têm prazer via estímulo clitoriano e não via estímulo vaginal. Ah, mas a minha mulher gosta ali do ponto G. Primeiro que ponto G não existe. Já ouviu falar no ponto CUV? O ponto G, que foi pesquisado, né, descoberto por um ginecologista alemão chamado Ernest Grünfeld, por isso que leva esse nome, ponto G, ele suspeitava de uma sensibilidade maior aqui na vagina em direção ao nosso osso púbico. Só que em 1998, a urologista canadense Ellen O'Connell, ela realmente estudou a anatomia do clitóris e ela falou assim, não existe um ponto mágico ali. O que existe é o ponto de encontro entre a vagina, aí eu vou mostrar aqui a minha maravilhinda aqui por trás, tá? Aqui é o corpo do clitóris que envolve a vagina e envolve a uretra. Então a gente chama de ponto CUV, ponto de encontro entre clitóris, vagina e uretra, certo? Então realmente a gente tem uma maior sensibilidade quando a gente tem um estímulo com o dedinho ali. Ah, mas a minha mulher gosta de penetração profunda. Em geral, é porque ela tem mais sensibilidade ao redor do colo do útero, ok? Então, para uma mulher gostar de penetração e aguentar 30 por dia, não vai aguentar. E se ela aguentar, será que ela sente prazer? Ou ela diz que sente prazer para mídia porque, pô, é meu marido, né? Homem da minha vida, casadona. Se eu separar, é pecado, não pode separar. Você tem que olhar por esse lado também. Mas isso para mim é gogó. Até porque, né, a pele fica muito sensível.
E o corpo não aguenta essa entrada e saída de sangue, entrada e saída de sangue, entrada e saída de sangue. E a ejaculação? O homem ejacula consegue até 2, 3, ainda sai sêmen. Na quarta, já fica seca a ejaculação, porque ainda não deu tempo de fabricar mais sêmen para aquela próxima ejaculada. E aqueles que falam que dá 10 sem tirar... Sem tirar de dentro? São tântricos, né? Porque no Tantra a gente trabalha o corpo dos homens para isso. Acredito que sejam 10 orgasmos e a última é com a ejaculação. Porque o processo do orgasmo, ele é diferente da ejaculação. A ejaculação é uma coisa, processo fisiológico, mecânico. Tem homens que ejaculam e não têm orgasmo, não sentem prazer nenhum. E tem homens que não ejaculam e estão ali sentindo orgasmo. É isso que a gente trabalha no Tantra. É esse controle corporal, né? Esse se entregar a outros estímulos que também influenciam para que isso aconteça. Aí o homem consegue realmente ter 10, 11, 10, 15, 20 orgasmos e a última vem ejaculada. Porque para as filosofias de vida milenares, como é o Tantra, por exemplo, eles dizem que a ejaculação é um desperdício de chi, que é um desperdício de energia. Então, eles fazem de tudo para que a última coisa seja a ejaculação. Quando a gente fala de sexo tântrico, por exemplo, não é um sexo onde a pessoa fica 72 horas na penetração. Não, isso não é o sexo tântrico. O sexo tântrico são 72 horas de muito estímulo, e aí você trabalha corpo, mente, coração, transcendência espiritual, você trabalha tudo. Respiração, e aí sim, no final de tantos dias, nesse estímulo, nessa conexão, nesse amor, é que vem o processo ejaculatório do homem, que aí é o finality mesmo. O cara já deve estar muito cansado, né? Aí descansa e precisa ali daquele tempo para retomar a energia. Já a gente, nós mulheres, nós não temos esse período refratário. Por quê? Porque o homem, ele precisa de 50 a 80 ml de sangue para tumecer. E aí, depois da descarga do orgasmo, né, da ejaculação, essa detumescência, ela é bem rapidinho, o homem precisa descansar. Da mulher já não. A gente precisa de, no mínimo, 500 ml de sangue. É muito sangue. Por isso que a gente demora mais a esquentar. A gente precisa de muito mais estímulo para esquentar. Porque não é apenas o nosso clitóris que tumesce, a nossa vagina tumesce. E toda essa musculatura aqui pélvica tumesce para fazer aqui a coisa acontecer. Bombear. Então, a nossa detumescência, ela é mais lenta. Por isso que a gente tem um orgasmo, tem 2, tem 3 e a gente quer continuar. Eles não, eles dão uma ejaculada, eles precisam descansar. Em geral, né? Menos o fulano aí que você vai trazer aqui para entrevistar. Depois eu quero saber esse segredo, de repente pode ser o Viagra. Porque às vezes a pessoa também quer uma quantidade, não uma qualidade. Exatamente. Olha, uma coisa que eu falava isso muito para os meus irmãos, né? Vocês tomem cuidado, homens, com essa coisa assim, eu pego uma mulher a cada dia, 30 por mês. Aí eu pergunto assim, você conseguiu pegar 1, 2 vezes? Então, porque você não fez o serviço bem feito. Você teve o seu prazer, mas você não deu prazer a elas. Porque a mulher que sente prazer, ela volta e ela quer de novo. Então, a quantidade não significa nada, só significa que você é uma pessoa mal resolvida. Porque olha só, gente, vamos lá. Eu acho bacana as pessoas que são trisal, poliamor, etc. Mas esses modelos de relacionamento não significam que você tem que sair por aí transando com todo mundo. Até porque é dito como um comportamento compulsivo. Né? O legal do ser humano é você se conectar, é você ter um afeto, uma troca de afeto, uma troca de carinho por um determinado tempo. Isso é legal, isso é saudável, por mais que não vai dar em namoro, em casamento e etc. Então a pessoa que fica nessa busca desenfreada por números, é uma pessoa que não está bem consigo. O que essa pessoa quer da vida? A vida é só isso? Números? Quantidade? E essa quantidade vai te trazer o que em troca? Você sabe o nome dessas mulheres? A história dessas mulheres com quem você se relacionou? Que troca você fez além de... E eu pego muitos homens desse nível de quantidade, que são homens completamente complexados, que têm questões com relacionamento. Eu atendi um que ele falou assim, mas eu agora, dessa vez, eu me apaixonei. Eu falei assim, sim, mas
Como é que você se vendeu para ela? Você se vendeu para ela como um homem que pega todo mundo. Nós mulheres também fazemos o nosso julgamento do aquele ali é para transar e aquele ali para casar. Não são só vocês homens. Então, meu amor, não queira que ela confie em você só porque você está apaixonado, porque ela não vai acreditar. Eu também não acreditaria. Se eu tivesse me relacionar com um homem como você, não quero. Para quê? Para levar chifre? Não quero. Ou então para ter uma troca e não ter o meu prazer estimulado do jeito que eu quero, com paciência, com carinho, com afeto? Não quero. Então a gente também faz esse tipo de julgamento. E os homens precisam estar preparados para isso, porque, gente, essa era de homem galinha, homem pegador, tá fora. Agora, você acha que o tamanho ajuda, atrapalha ou não tem nada a ver? Depende. Vamos lá. Todo mundo fala em tamanho de pepino, mas ninguém fala em tamanho de vagina. Nós também temos diferentes tipos de tamanho. Não é uma coisa só? Não. Inclusive, existe uma coisa chamada síndrome da vagina curta relativa, que são mulheres que nascem com essa questão congênita ou a vagina se forma muito pequena, ou não se forma o suficientemente para chegar até o útero, por exemplo. Tem mulheres que têm vagina, gente, curta. Vocês falam dos homens que têm pepininho e a vaginazinha da mulher. Teoricamente, mulher brasileira, na média, a gente sai de um estado flácido de 5 centímetros para 12, 15, né? Agora, esse papo de que é músculo que estica e se adapta a qualquer tamanho de pênis. Não. Tem pepinos, não me encaixo. Se me encaixar, vai ser a muito custo e vai ficar desconfortável para mim. Não quero. Mas tem gente que fala que quando tem uma relação por cima, se o cara tiver uma coisa pequena, não vai dar. Aí, amiga, a gente tem ferramentas terapêuticas para isso. A gente tem capa peniana, a gente tem um brinquedinho para ajudar, a gente tem o pompoarismo feminino. Vamos lá, gente. A gente precisa ter o controle do nosso aperta e solta, né? Do nosso contrair e relaxa, dessa musculatura. Se a mulher tem, ela sabe, inclusive, estrangular até um pepininho. Se ela não tem, ou ele coloca e eu não sinto nada, opa, mulher, você precisa perceber a sua sensibilidade, se a sua vagina está saudável. Porque o que acontece? Antes desse boom, né, do aperta e solta da Kátia Damasceno, a incontinência urinária, por exemplo, era vista como algo normal. Não, peraí, a mulher teve 3 filhos, tem incontinência urinária, vamos fazer ali uma cirurgia de levantamento do períneo, né? Que o povo fala isso, levantamento do períneo. Deixa eu dar uma costuradinha ali que tudo volta ao normal. Não é assim que se volta ao normal. Você precisa ter o controle da sua musculatura para você, porque isso é saudável para a gente, né? Genitalmente, é saudável para o nosso prazer. Porque, por exemplo, eu tenho uma técnica que a mulher fala assim, hoje eu vou encontrar meu namorado, mas, a gente só vai ter 5 minutinhos. Amiga, fica 2 horinhas ali no aperta e solta. Você já vai chegar nos seus 5 minutinhos com ele super lubrificada. Lubrificada, eu garanto que você vai estar, né? Agora, nível de desejo, enfim, vocês têm que trabalhar de outra forma. Então, a mulher precisa ter esse controle. E outra coisa, a nossa cultura é machista. O macho gosta de falo. A nossa cultura, ela é falocêntrica, ela é em cima do falo. O pênis é que importa, o homem é que importa, o poder está no pênis, o viril é o pênis grande. Não. Tem mulheres que não gostam de pênis grande. E aí, como eu falei, como a nossa 80% das mulheres tem mais sensibilidade no estímulo clitoriano. Se você souber fazer um bom oral, uma boa estimulação, atingir o ponto da deusa, que isso aqui a titia Kiss ensina aqui no consultório tântrico, você já fez ali o serviço. E aí, na hora da penetração, é um abraço. Ela vai gostar. Ela vai sentir prazer. Agora, tem mulheres que realmente têm muita sensibilidade no colo do útero e têm vaginas extensas e mais larguinhas. Essas vão querer um pepinão. E tá tudo bem, gente. Tem caixa pra tudo. Então, uma amiga minha foi sair com um cara, quando ele tirou a roupa lá no hotel, ela viu que era minúsculo. Aí ela fingiu que o telefone dela estava tocando, atendeu, falou que era a mãe que precisava sair e saiu, porque não queria fazer com o cara que o cara tinha um negócio pequeno. Olha, uma coisa que eu indico para os homens de pepino pequeno, gente, não adianta chorar no meu consultório não, que eu não tenho pena de vocês. Antes de tirar a roupa, chupa
Pode falar isso aqui? Pode. Chupa a mulher da cabeça aos pés, gente. Faz uma massagem tântrica naquele corpo. Estimula, estimula, estimula. Porque aí na hora que você tirar a sua roupa e colocar o seu pepino, ela não vai ver se é grande ou pequeno. E realmente, por uma questão cultural e daquele tititi entre mulheres, é pequeno. A mulher nem dá oportunidade para o cara fazer bonito. Agora, o homem também tem que ter a própria consciência. Não adianta. Não adianta. Agora, por exemplo, eu já me relacionei com um menino da época de escola que eu era apaixonadíssima por ele. Apaixonadíssima. 10 anos depois ele olhou pra mim. Quando eu fui pra cama com ele, eu falei assim, isso aí não vai entrar em mim, não. Por quê? Muito grande, muito grosso. Não vai entrar, não vai entrar. Não entrou. Eu falei, não tem como a gente namorar, porque como é que a gente vai namorar sem transar? Eu gosto de transar, né, com penetração, tá? Porque existem várias práticas sexuais, né? Sexo não é só penetração, tá, gente? E eu falei, não. Ele, mas pô, eu tô apaixonada. Eu falei, tem cirurgia pra diminuir? Não tem. Então não vai entrar. Eu não vou ficar num relacionamento onde vai ser um incômodo pra mim em vez de ser prazeroso. E eu sou uma mulher pequena. Agora nem tanto, porque eu já tive um bebê, né? Foi meio parto normal, meio cesariana. A gente tentou o normal, né? Então eu tive realmente algumas questões ali que depois eu tive que dar uma costurada, que o bebê arrebenta a gente no parto vaginal. Não tem jeito, gente. É isso. E eu falei, não quero não. Meu ex-marido, muito bem avantajado, mas não me estimulava do jeito que eu gosto. O casamento acabou, gente. Sexo não é só pênis e não é só penetração. Não adianta também você ter um pênis super lindo e maravilhoso, como eu canso de pegar por aí na tântrica, os caras super inseguros, super chatos, super sem iniciativa, super... Ai, nossa, meu pepino. Tem gente que fala assim, então, 18 centímetros é pequeno, né, Mari? Não é, meu filho, você tá acima da média. Mas a sua pequenez está aqui, na cabeça. E o tamanho? Vai até que tamanho? 23? Média brasileira, 15 centímetros. E aí a gente precisa pensar na média brasileira das mulheres também, né? Porque as mulheres ninguém bota a reguinha lá para medir. Mas não fala que é 20 centímetros a profundidade da mulher? Depende da mulher. Em geral, vai até 15. Em geral. Ela tumecida, né? Em estado ali excitado e não estado flácido. E aí depende muito do encaixe, depende muito da mulher. Tem mulheres que têm vagina menores, outras maiores. Esse meu ex-namorado, que eu tentei namorar, mas não consegui, ele namora uma menina, ele é casado com uma mulher de 1,90 m, que creio eu que a anatomia interna dela acompanha a anatomia externa. Porque eu sou pequenininha, por exemplo, né? Então tem encaixes e encaixes. Mas também, às vezes, até pode ser ruim para ele ter um negócio grande e não conseguir. Sim, eu tenho um paciente e ele tem 19 anos, segundo ele tem 25. Segundo ele, né? Porque, gente, a terapia tântrica é feita de um jeito, a terapia sexual é psicoeducação, como a gente está fazendo aqui, conversando. E ele tem muitos problemas, porque ele não consegue namorar, porque ele machuca as meninas. Então, o que seria uma coisa, ele fala assim, Mário, eu não quero ser ator pornô, pra que esse pênis tão grande, Deus? Pra que esse pênis tão grande? E não tem cirurgia para diminuir. Algumas cirurgias para aumentar, né? Como aquele ex-fazenda rico fez aí há pouco tempo. Você até tem uma, agora para diminuir, não tem. E o que você acha de ter educação sexual nas escolas? Primordial. Só que olha só, gente, deixa eu falar uma coisa, deixa eu até esconder aqui, porque isso aqui não pode falar nas escolas, né? O que é educação, como é que seria, a meu ver, educação sexual nas escolas? Inclusive eu tenho um projeto sobre isso. Seria para educar os mestres e professores com aquele conteúdo não é de sexo, e sim de sexualidade, para que aprendam a lidar com as crianças e adolescentes e com os pais. Esse é o ponto 1. Se nós fôssemos um país mais evoluído a nível sociocultural, eu seria muito a favor também dos professores, em geral, terem conhecimento de sexualidade e transmitirem esse conhecimento dentro de sala de aula, da primeira infância até a adolescência. Primeira infância, né? Eu vou dar um exemplo aqui de como eu trabalho sexualidade com a minha filha. Sexualidade que eu trabalho com crianças ali na primeira infância. É para falar de sexo, penetração? Não. A criança vai perguntar, como é que a mamãe engravidou? Aí a professora responde assim, o papai namorou a mamãe, botou uma sementinha na barriguinha dela, e aí você cresceu e depois você nasceu. Essa é a linguagem para crianças.
Só que na hora da pergunta, os professores não sabem o que responder. E tem medo. E tem que ter medo mesmo, porque os pais também que não entendem sexualidade, porque não tiveram sexualidade nem em casa nem na escola, muitos deles são contra esse tipo de orientação. Aí você vem para o ensino médio, o professor de biologia que vem teoricamente dar aula de sexualidade. Como é que ele dá aula de sexualidade? Gente, aparelho reprodutor feminino e masculino. Não, é aparelho sexual feminino e masculino. Ah, porque o útero, porque o pênis, porque não sei... Legal. Aí quando vai fazer alguma coisinha de educação sexual, vem falar das ISTs, num modelo de amedrontar os adolescentes. Tu acha que o adolescente vai crescer com um bom repertório de educação sexual dessa maneira? Não, não vai. Agora, realmente, muita coisa precisa ser feita. Eu, há pouco tempo, fui chamada para ministrar uma palestra na Semana da Diversidade, mas eu só podia falar sobre violência contra a mulher. Mas e se os adolescentes me perguntarem sobre orientação sexoafetiva, né? Porque é o que eles querem saber. Identidade de gênero. Não, isso aí não pode falar, não. Então, existe uma pequena abertura, mas não é uma abertura suficiente. E mais, o primeiro contato com a educação sexual tem de ser dentro de casa com a família. Porque cada família sabe qual é a cultura a qual pertence, né? Seja ela dentro de uma religião ou não, e como vai ministrar aquele conteúdo. Só que esses pais também não entendem nada de sexualidade, então fica difícil. Eu acho que seria super viável até para evitar que criança de 12, 13 anos Com certeza. fica grávida. Com certeza. Mas sabe o que acontece muito também? Eu já ouvi escolas dizendo assim, não vamos fazer isso não, porque quando você traz o conhecimento à tona, muitas crianças têm a certeza de que sofreram abuso dentro de casa. Aí os pais são contra que tenha isso nas escolas também. Educação sexual nas escolas ele é um assunto muito complexo. São muitos vieses, são muitas opiniões e muitos caminhos que precisam ser trilhados antes de efetivamente se ter. Agora, segundo as nossas diretrizes curriculares, sexualidade é um assunto que está dentro de direitos humanos, que tem de ser ministrado como matéria transversal, ou seja, todos os professores dentro ali das suas matérias podem ministrar o assunto. Só que ninguém vai dar a cara. Os professores têm medo, os professores não sabem lidar. Eu tentei propor na época, minha filha, né, na creche, de ministrar uma palestra sobre sexualidade, porque com 3, 4 anos a criança está saindo das fraldas, aí tá mexendo ali para ver o que tem, o que não tem. E o do meu irmão é diferente, do meu primo é diferente. E as mães acham que, não, já quer fazer sexo. Ai, não, porque não sei o quê. Não, gente, faz parte da fase do desenvolvimento psicossexual. Freud já dizia isso, né? Foi ele que veio com essa teoria. Então, essas fases, elas precisam ser trabalhadas. E não são. Elas são reprimidas, elas são escondidas, são jogadas dentro do armário. E aí você mitifica ainda mais o assunto. Você torna o assunto ainda mais tabu. E o que a gente tem? Um monte de criança abusada. A maioria dos abusos, de 80% a 90% dos abusos, são dentro de casa, com familiares e com amigos próximos. Complicado. Mariana, eu te agradeço. Amei saber das coisas. Espero que tenha ajudado quem está nos vendo. Com certeza. Obrigada. E esses são os seus livros? Sim, esses são os meus livros. O Dona do Próprio Poder é o mais recente. É o meu método terapêutico para atendimento a mulheres. Então, aqui é como se fossem 36 sessões terapêuticas com ferramentas, etc. Olha como é que somos completas e lindas. Aqui o livro tem 600 páginas. Esse aqui é a versão para os homens, para perceberem que tamanho não é documento, que a segurança vai muito além do falo e etc. Como é que chupa, como é que brinca, como é que estimula. Aqui, ó, rapidinho, mole, 80 páginas, né? Músicas de amor é uma literatura minha, contos e poesias de amor e sexo. E eu tenho mais algumas outras literaturas aí no circuito. E bom, eu vou te dar um presente para você ficar cheirosa. Obrigada. Pro seu gato. Eu quero. Que delícia. Nosso parceira Embeleze. Adoro. Adorei.
com óleo. Ritual dorama. Ah, o dorama tá muito na moda, né? Obrigada, Maria. Obrigada a você, Lu. E agora, gente, fique com o quadro Qual é a Boa? O Museu do Amanhã é uma das arquiteturas mais modernas que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. Situado na zona portuária, abrange temas até um tanto polêmicos também. Temas as quais são desafios para a humanidade. Unir ciência, tecnologia, cultura e informação e principalmente conscientização. Com design futurista, a arquitetura é referência em museus, inclusive fora do Brasil, que atribuem temas sobre ciência. O museu ele tem a responsabilidade de mostrar, evidenciar as possibilidades do futuro da humanidade, tratando de assuntos como sustentabilidade, avanços tecnológicos e, inclusive, sobre o nosso desenvolvimento social. Por meio de exposições interativas, multimídia, vídeos e instalações sensoriais, os visitantes são convidados a refletir sobre escolhas que impactam o planeta. Inaugurado em 2015 para celebrar os 450 anos da cidade do Rio de Janeiro, o Museu do Amanhã é uma referência mundial em museus de ciência focados no futuro do planeta e da humanidade. Com uma arquitetura impressionante projetada pelo renomado arquiteto espanhol Santiago Calatrava, o prédio em forma de nave espacial é um marco na revitalização da zona portuária. Agora vamos a uma curiosidade. O Museu do Amanhã é o museu mais visitado do Brasil e figura entre os principais pontos turísticos do Rio, combinando educação, arte e ciência de forma única. Sua localização é na Praça Mauá, número 1, centro do Rio de Janeiro. Os horários são de terça a domingo, das 10 horas às 18, sempre lembrando que a última entrada serão às 17 horas. Os ingressos podem ser adquiridos online para evitar filas e tem um espaço de acessibilidade totalmente adaptado para pessoas com mobilidade reduzida. Então é isso, gente. Vamos pensar no futuro do mundo, no nosso futuro e no futuro das próximas gerações, com consciência e responsabilidade. Até a próxima.